Irmãos, sem mais delongas, abram vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 23. Iremos ler até o versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Oremos ao nosso Deus. Orem por mim, para que eu venha assim fazer a exposição da palavra de Deus de conformidade ela foi inspirada. Oremos. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, sou grato ao Senhor por estar mais uma vez aqui, Deus. Obrigado por esse privilégio que o Senhor me concede de aqui estar para se ministrar a palavra do Senhor. Deus eterno, obrigado pela Tua palavra, a qual foi lida. Ilumina, Deus, a minha mente e faz com que eu venha ter o entendimento correto das Tuas Escrituras, para que assim eu possa fazer a exposição da mesma, e nós que estamos aqui possamos aprendermos e assim crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus eterno, assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. No último domingo foi culto de ceia e o presbítero Edgley, ou Sidney, presbítero Sidney, esteve aqui e ele que na ocasião pregou a palavra e portanto não demos continuidade ao estudo de Mateus. Como os irmãos bem têm acompanhado, aos domingos temos estudado o livro de Mateus e já estamos estudando o capítulo 23 de Mateus, onde Jesus ele condena a hipocrisia dos escribas e dos fariseus, ou dos mestres da lei e dos fariseus. E temos aprendido bastante aqui com as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também temos visto o quanto a hipocrisia religiosa, ela era tão abundante na época neotestamentária. Portanto, tudo que a palavra de Deus, ou tudo que outrora foi escrito na palavra de Deus, foi escrito para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado, para que nós venhamos assim termos como exemplo e procurarmos andarmos de conformidade à palavra do nosso Deus, que é santa. Hoje, o capítulo 23 do Evangelho que, segundo escreveu o apóstolo Mateus, ele começa assim: Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça
e a misericórdia. Irmãos, a nossa igreja, ela, pelo menos aqui, né? Eu falo aqui a nível da congregação da Torre. Tem pouco mais de 3 anos que eu migrei da Assembleia de Deus para a congregacional e congrego aqui com vocês. Hoje, pela graça de Deus, estou como dirigente. E desde o período que estou aqui, na verdade, mais de 3 anos, onde o presbítero Oséias esteve como dirigente, o presbítero Oséias, ele sempre foi bem equilibrado em ensinar acerca do dízimo. Bem equilibrado, bem teológico, bíblico. E nos momentos oportunos que ele teve, ele ensinou corretamente acerca do dízimo. No entanto, irmãos, infelizmente, algumas igrejas, elas extrapolam um pouco em relação ao ensinamento do dízimo. Eles, na verdade, supervalorizam o dízimo. E, constantemente, nós escutamos algumas pessoas falarem que o dízimo, ele morreu na época do Antigo Testamento, ou no período do Antigo Testamento. Com morte e ressurreição de Cristo, ou na morte de Cristo, o dízimo foi cravado na cruz. E nós bem sabemos que isso não é correto. Inclusive, um colega meu, que eu até citei aqui, não o nome dele, mas citei algumas experiências que tivemos juntos. Ele, há mais de 5 anos, ele chegou para mim e falou para mim que dízimo não era correto mais. E ele pertencia a uma igreja que não era mais a Assembleia de Deus, e nessa igreja ele passou a ensinar isso aí. Por isso ele arrumou uma contenda com o pastor e depois ele saiu. Hoje ele está noutra igrejola e possivelmente ele deve hoje concordar com o dízimo, até porque a pessoa lá que ele tem como pastor, ele supervaloriza o dízimo. Ele chegou até a dizer que quem não der o dízimo é amaldiçoado e vai para o inferno. Isso é mentira. Irei noutra ocasião aqui, claro, com os irmãos, espero que com a igreja cheia. Não vou falar hoje, não é porque, claro que estamos com um número bom, mas porque não cabe. Irei falar acerca do dízimo, para os irmãos verem e aprenderem pelas escrituras que dizimar, ou dízimo no Novo Testamento é correto, até porque esse texto aqui, ele fala isso claramente. No entanto, o texto do capítulo 23 começa: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Uma coisa que eu acredito que todos que aqui estão sabem, é que o dízimo, ele foi tanto para o período do Antigo Testamento, como também ele é para o período do Novo Testamento. A palavra dízimo em si, irmãos, ela tem um significado de 10%. Alguém já disse que, e erroneamente, que ele devolve aquilo que é do Senhor. Em parte é verdade, mas, na verdade, irmãos, tudo é do Senhor. Se nós estudarmos a Bíblia com um pouco mais de detalhe, nós iremos ver que tudo é do Senhor. Um exemplo disso, o Salmo 24, ele diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, ou seja, toda a sua totalidade. Os 100% que eu ganho, os 100% que vocês ganham, é do Senhor. A nossa vida é do Senhor. O nosso respirar é do Senhor. O nosso assentar é do Senhor. O nosso estar aqui é do Senhor.
Todavia, Deus, Ele, na sua palavra, Ele nos ensina a cooperarmos, a devolvermos 10%. Não é que só 10% é de Deus, é que Deus, Ele pediu que o povo de Israel desse 10%. A palavra dízimo tem um sentido de 10%. E aqui o texto diz o seguinte, que os fariseus e os escribas, Jesus disse que eles davam, chama de hipócritas, de fingidos, e diz que eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Irmãos, essas três ervas, elas comumente, elas nasciam e eram plantadas ali nos arredores das casas, nos quintais, nos arredores, como diz o nordestino aqui, isso é para quem é de mil e antigamente sabe disso, no oitão da casa. Eu ainda sou do tempo do oitão da casa. Romualdo, vai pegar o leirão, vai pegar um pouco de coentro lá no oitão da casa. Maridão está lembrado disso. Quando eu estava estudando sobre isso, eu lembrei que lá em casa tinha um beco, que já faz tanto tempo, mais de 26 anos, e Josimar que me relembrou. Lembra do beco que tinha aqui atrás? E de vez em quando nós fazíamos um leirão de coentro lá, de coentro. E costumeiramente essas ervas, ou essas pequenas ervas, elas eram plantadas nos oitões, ou nos canteiros das casas. Isso era uma prática comum entre os judeus. E os fariseus e os escribas, eles davam e ensinavam que era correto dar o dízimo até dessas minúcias, dessas pequenas coisas. Eles estavam errados nisso aí? Não. Eles não estavam errados, não. O problema é o seguinte, é que eles passaram a supervalorizar o dízimo. E algo me faz entender até o porquê isso. Até o porquê, porque eles ensinando, e eles também contribuindo com o dízimo, até das mínimas coisas, as pessoas que ali estão, elas vão aprender também dessa mesma forma, porque eles são os mestres da lei. E assim eles vão, infelizmente, a intenção de Deus não era essa, mas eles vão ter uma boa arrecadação. Mas, na verdade, eles estavam ensinando nessa parte o que é correto. Irmãos, eu costumava dizer à minha mãe, quando eu não era crente, e pouco tempo depois que eu entrei na igreja, eu costumava dizer, mãe, o que eu já passei no mundo. Eu estava para escrever um livro de tantas e tantas coisas. Para vocês terem uma ideia, eu fui para o Rio de Janeiro com 16 anos, assinei minha carteira com 16 anos, morei sozinho com 16 anos. Imagina só, uma pessoa mora no interior e de repente para o Rio de Janeiro com 16 anos, a mente não é essas coisas, a verdade é essa. E tem um detalhe, não se compara uma pessoa de 16 anos, na minha época, para hoje. Hoje as pessoas têm acesso à tecnologia maior, naquele tempo não tinha tanto acesso. E assim eu vivenciei muitas coisas, mas irmãos, o que já aconteceu comigo, o que eu já tive de experiências, de coisas boas e coisas ruins, de desprazer na igreja, dava para escrever, eu acho que 2 a 3 livros. Em relação a dizimar, irmãos, eu já vi pastor, isso eu não li no livro, isso ninguém me contou, eu já vi pastor que ensinava que ele e a família dele, todos os cultos, ofertavam. Agora, o intuito deles era unicamente fazer com que as pessoas fizessem o mesmo, e um deles falou isso para mim. É errado? Não, não é errado, desde que seja de coração. Agora, também não é obrigado, isso não é obrigado, está entendendo? Agora, para vocês verem o tamanho da malícia, da maldade, da falta de Jesus, da falta de, na verdade, fidelidade para com a bendita pessoa de Jesus, porque dizimar, ofertar,
é algo que tem que nascer no nosso coração. Na verdade, irmãos, quando nós realmente ouvimos o Evangelho e o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, não é necessário, irmão João, ninguém chegar para nós e falar, é preciso dar isso aqui, temos que pressionar para que isso aqui tenha que ser dado. Não, o Espírito Santo, ele nos faz entender, ele coloca dentro de nossos corações o desejo, o amor de fazermos isso, porque sabemos do que a igreja, ou de quanto a igreja necessita para isso, irmãos. Isso aconteceu recente com uma pessoa que chegou perto de mim e falou, irmão, eu tenho vontade, eu posso, você tem vontade? Pode. Tenho vontade? Pode. Se tem vontade, pode ficar à vontade, está entendendo? Agora, jamais a gente pode supervalorizar isso aqui. Os escribas e os fariseus, eles ensinavam uma coisa muito correta, só que com a intenção, irmãos, errônea, errada. Está entendendo? A intenção era obter mais lucros e também demonstrar para as pessoas ali que eles eram super fiéis. Super fiéis. Está entendendo? Eram pessoas que eram super crentes. Era quase os Messias da época, a quarta pessoa da Trindade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Irmãos, eles davam o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas negligenciavam os preceitos mais importantes da lei. O que essa palavra negligenciar significa? Essa palavra, na verdade, tem vários significados. Um dos tais, muito usado, e cabe aqui no contexto, é desprezar. Desprezar, abandonar, deixar de lado. Portanto, quando Jesus aqui disse que os fariseus e os escribas ensinavam e davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciavam, ou seja, desprezavam o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Irmãos, o que adianta nós dizimarmos das mínimas coisas e desprezarmos a justiça, não agirmos com justiça, desprezarmos a misericórdia, não agirmos também com misericórdia, desprezarmos, irmãos, a fidelidade ao nosso Deus, não agirmos com fidelidade, não agirmos com justiça nas causas. Um exemplo, eu para me beneficiar de alguma coisa, eu conheço a verdade, eu sei o que é a justiça de Deus, mas para mim se beneficiar, eu não ajo com justiça, eu não sou misericordioso, eu não me coloco no lugar das pessoas, eu não tenho fidelidade a Deus. O que adianta aqueles homens estavam fazendo isso? Serem judeus, serem pessoas que eram da descendência de Abraão, pessoas que receberam ali as promessas de Deus, mas estavam fazendo e ensinando as pessoas a seguirem assim. Irmãos, eu estava conversando com a minha mãe, estava estudando sexta-feira, que ontem eu não pude estudar, estudei sexta, estudei hoje esse texto, e estava falando que o diabo, ele, na verdade, a pecaminosidade humana, na verdade, ela é muito antiquada, ela é muito antiga, ela não é criativa em nenhum aspecto, irmãos, e o diabo também, porque na verdade isso aqui é a pecaminosidade humana. E queira que não queira, o diabo, ele vendo tudo isso, ele se atribui, porque mudou só o cenário, porque hoje acontece da mesma forma. O que a gente mais vê hoje é isso, esses ministérios aí, ou essas igrejas neopentecostal,
O que é uma igreja neopentecostal? Igreja neopentecostal, irmão, é a igreja do R.R. Soares, a igreja do Valdomiro Santiago, a igreja mundial do reino do inferno, porque aquele não é do reino de Deus não, irmãos, aquele é do reino do inferno, a igreja da plenitude do trono de Deus, né, Beto? Do Agenoduque, ou como eu gosto de chamar, Agenotruque, e tantas outras, irmãos. Infelizmente, algumas igrejas pequenas, alguns ministérios pequenos, são influenciados com isso também, com esses ensinamentos, onde esses falsos líderes, e digo isso não se resumindo só a essas igrejas, porque tem muitas igrejas, tem em Riachão mesmo, como eu já citei aqui, e não é só um pastor, e não é só uma pessoa, isso não é inerente, ou seja, próprio de Riachão do Bacamarte, desses homens que eu falei aqui, que são pregadores televisíveis, não, isso tem todo mundo, irmãos, infelizmente, pessoas dizendo, ó, se você dizimar, estando você dizimar das mínimas coisas, de R$1 se você ganhar, de 50 centavos se você ganhar, isso não é errado não, irmãos, desde que isso nasça no coração do homem. Agora o errado está em quê? O errado está em essas pessoas ensinarem e supervalorizarem o dízimo e esquecerem o principal, os preceitos mais importantes, que é a misericórdia, aonde essas pessoas que congregam, irmãos, nessas igrejas, são pessoas que dizem que servem a Deus, mas não se parecem nada com Cristo, são pessoas, irmãos, que já têm tempos e tempos de igreja, de membros dessas ditas igrejas, e são pessoas que são crianças na fé, não entendem nem do básico do evangelho, são pessoas que têm a vida da mesma forma, uma vida completamente distanciada de Cristo, da mesma forma de quando viviam ainda no mundo. Irmãos, isso não é evangelho, isso é uma propaganda barata, porque o evangelho de Jesus, ele transforma, ele faz do homem uma nova criatura, ele pega aquele que era cachaceiro, Marcelo, aquela pessoa que bebia, que era depravado, que mentia, que roubava, que enganava, pega o prostituto, pega a prostituta, pega qualquer um trambiqueiro, e quando ouve o evangelho, essa pessoa decide seguir a Jesus Cristo faz uma nova criatura, ela agora tem os sentimentos de Cristo Jesus, ela é uma pessoa que agora passa a perdoar, agir com misericórdia, agir com fidelidade, agir com amor, e ela vai dizimar, porque Deus colocou assim dentro do coração dela, irmãos. Gilberto ontem estava conversando comigo, eu fui deixar Sara em casa, mandei uma mensagem para Gilberto e-mail, a gente foi lá para casa, a gente conversou alguns assuntos, e ele falando comigo, irmão, sobre a necessidade, não estava nem planejando dizer isso aqui, Gilberto, mas futuramente, mas posso até dizer, Gilberto, está vendo a possibilidade de nós fazermos um programa na rádio de Serra Redonda, Sorriso da Serra, e eu já não fui, irmão, que eu estou me lambendo para ir, que eu gosto de pregar o evangelho, se eu saísse daqui e fosse pregar no outro canto, eu ia, embora que a minha garganta não desse para pregar, porque a minha garganta é muito problemática, isso desde criança. Se eu der um grito forte aqui, abrir minha garganta mesmo, só basta um, eu fico já um pouco meio afônico. Portanto, irmãos, Gilberto estava conversando comigo sobre a necessidade de pregarmos o evangelho, porque infelizmente, irmãos, tem muita gente pregando o evangelho, muita gente mesmo, mas infelizmente a questão é o seguinte, irmãos, estão pregando um evangelho muito barato, um evangelho completamente distanciado da cruz, um evangelho, irmão, aonde não há transformação, e nós temos a obrigação, porque assim Deus iluminou as nossas mentes para conhecermos o verdadeiro evangelho, de anunciarmos as boas novas de Cristo. Irmãos, a gente não pode ficar calado não, irmãos, esses pastores mentirosos, esses ladrões, irmão, se meu bisavô, que era crente, ele se converteu na congregacional, lá para o lado de Lagoa Seca, que ele tinha um sobrinho que era da congregacional, ele foi morar em Lagoa Seca, porque estava uma seca muito brava, aqui em Riachão, ali em Bacamarte, foi ele, naquela época, quando uma pessoa ia, levava toda a família, foi ele, os filhos, os genros,
meu pai nasceu em Lagoa Seca, depois veio e se criou aqui, ele conheceu o evangelho lá. O meu avô, ele tinha um gênio muito forte, e ele não gostava de coisa errada não, nem de quando ele não era crente. E se ele ouvisse hoje, mas essas sacanagens que tem, eu acho que ele inchava de raiva. Ele inchava de raiva com um negócio desse. Mas, irmão, a gente não pode ficar calado também não, irmãos. A gente está vendo o povo sendo enganado. Tem pessoas, irmãos, que elas obedecem aos líderes como seja Deus. E os líderes ensinaram isso. Teve um dito pastor, entre aspas, uma pessoa que está como pastor em Riachão, que ele disse lá, uma mulher, uma senhora, que ela seria amaldiçoada se ela não desse o dízimo. Essa senhora foi perguntar ao pastor Fernando da congregacional, ele chamou essa pessoa de mentiroso e filho do diabo. Irmãos, isso é o mínimo que a gente possa fazer. A gente tem que ensinar a verdade, irmãos. Irmãos, o dízimo é algo correto nas escrituras, como a gente vai ver aqui. Agora, o mais importante, irmãos, é a misericórdia, é a justiça, é a fidelidade a Deus. O mais importante, irmãos, é mostrarmos que somos servos de Deus, sem omitir essas coisas, irmãos. Irmãos, foi isso que Jesus ensinou, é isso que a Bíblia nos ensina, e nós não podemos de forma alguma ficarmos calados, irmãos, porque se nós ficarmos calados, nós iremos ser condenados também por negligência, porque Tiago ensinou claramente que aquele que sabe fazer o bem, e não faz, ele peca, ele erra. Se eu ver uma pessoa caminhando para o inferno e eu não advertir aquela pessoa, como Ezequiel assim ensina, eu serei culpado, aquela pessoa vai cair, ela está errada porque caiu, mas eu vi, eu conheci, Deus me levantou, Deus nos levantou, para que nós possamos orientar essas pessoas, ensinar o evangelho, e a gente deixou. Irmãos, o que essas pessoas estão fazendo? É escravizando as pessoas numa religião, irmãos. Escravizando. As pessoas são servos dessas pessoas, irmãos. São pessoas que por dentro, por fora, exteriormente, como Jesus disse aqui, elas parecem até piedosas, até limpas, até honestas, mas por dentro, irmãos, estão cheios de podridão. São pessoas piores, digo com toda a convicção, de que aqueles 20 marginais que foram mortos lá no Jacarezinho, são piores do que eles, porque aqueles homens ali, podia ter alguém que nunca ouviu o evangelho, e essas pessoas estão se utilizando da palavra de Deus, para enganar, para roubar, para conseguir riqueza ilícita. O que a gente mais vê hoje é isso, irmãos. E a Bíblia diz que não é errado o obreiro ser digno do seu salário, não é errado. Agora, a pessoa conseguir riqueza ilícita, isso é roubo. Deus condenou isso, enquanto as ovelhas estão passando necessidade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Preste atenção no que Jesus está dizendo aqui. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, ou seja, que coisas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas, sem omitir o dízimo. Portanto, irmãos, esse versículo aqui, a parte final do versículo 23, ela é mais do que suficiente para provarmos que o dízimo, ele era correto, tanto na antiga aliança, como na nova aliança, porque Jesus, ele criticou aqui, foi a hipocrisia dos fariseus e os mestres da lei, ou seja, a forma que eles ensinavam em supervalorizar uma coisa e desvalorizar outra.
E Jesus, ele mandou praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir o dízimo. Portanto, que Deus em Cristo, ele possa abrir a mente de cada um. Eu recentemente tive com um pastor e um homem de Deus, eu conversando com ele, e ele falou para mim que não era correto mais dar dízimo na nova aliança. Aí ele falou que na igreja dele se dizima porque as pessoas dão de coração, mas não é correto mais dar. E eu não tive tempo de conversar com ele, porque foi num ambiente que tinha algumas pessoas ímpias, e a gente ia participar de uma reunião. Todavia, depois, se eu tiver a oportunidade, eu posso falar com ele, por mais que eu acredito que ele vai retruncar, mas eu posso falar com ele, mostrar nas escrituras que ele está equivocado. Agora, tudo isso, irmãos, é devido, sabe o quê? Primeiro, falta de estudo das escrituras, e segundo, o mau ensinamento ou a mal intenção desses falsos mestres. De tantos falsos mestres ensinarem acerca do dízimo erradamente, as pessoas tendem agora a pensar que realmente é errado, mas não, errado está a intenção do coração deles, está entendendo? Aqui é claro, Jesus manda praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas mínimas coisas do dízimo e o dízimo em geral. Guias cegos, vocês com um camelo e engolem um mosquito. Irmãos, o que Jesus quis dizer com isso? Nós sabemos bem que lá no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, nos 5 primeiros livros de Moisés, se eu não me engano agora, em Levítico capítulo 11, versículo 41 a 43, vai falar sobre os animais impuros que o homem não deve comer. E tanto o mosquito como o camelo eram animais impuros. E o que é que os fariseus e os escribas faziam? Eles coavam tanto a água que iam beber, como também o vinho, principalmente o vinho. Eles colocavam um pano ali e coava aquela água ali. E eles tinham maior cautela, maior cuidado para não passar nenhum mosquito ali. Por quê? Porque era tido como animal impuro. Só que Jesus fala aqui o seguinte, que eles, vocês com um mosquito e engolem um camelo. O camelo também era um animal impuro, não poderia comer. O que que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que eles ensinavam a coisa correta acerca do dízimo, e a principal, que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade, eles não praticavam. Eles coavam um mosquito e deixavam passar um camelo, e engoliam um camelo. Irmãos, que isso não venha acontecer conosco. Tem pessoas que fazem muito isso até hoje. Tem pessoas que fazem o seguinte, dão um dízimo das mínimas coisas e esquecem a justiça, esquecem a misericórdia, esquecem a fidelidade. E a gente bem sabe que temos que fazer, ou temos que dar o dízimo mesmo, se assim nós tivermos condições de dar, e na hora que recebermos o nosso pagamento, a gente separar os 10% ali e dizimar. Agora, não esquecer jamais, porque a salvação não é comprada, não. A salvação não é comprada. A salvação vem do Senhor, ela é dada gratuitamente a todas as pessoas. Está entendendo? Basta apenas crer, ouvir o evangelho e decidir seguir a Cristo. Agora, tem pessoas que pensam que por dar o dízimo, agora podem andar da forma que quiser. E não é bem assim. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar também de outra coisa. Tem pessoas, irmãos, que escolhem pecado para pecar. Escolhe o pecado que vai pecar e o que não vai pecar. Um exemplo, tem pessoas que botam no coração e falam assim, eu não adultero. E até passam a vida toda casados e não adulteram. Em compensação, são pessoas que elas costumeiramente mentem, elas são trapaceiras, elas são pessoas fofoqueiras, pessoas que espalham contendas. Irmãos,
Será que isso também, noutro contexto, claro que Jesus falou isso aqui, será que isso também não nos chama atenção, não? Ou não é cabível para nós aplicarmos às nossas vidas? Nós não podemos, de forma alguma, escolhermos pecados para pecar, não. Sabe por quê? Porque se fizermos isso, a gente vai ser condenado eternamente, até porque lá no céu não tem uma balança de precisão, não. Um exemplo, vou pesar o pecado de Romualdo. Romualdo não adulterou, mas Romualdo mentiu. Ah, mas foi só uma mentirinha. Ele nunca pediu perdão, mas pedia, mas mentia sempre. Até na hora de morrer, mentiu. Condenado, irmãos. Isso não existe, não. Pecado é pecado. Pecado nos afasta de Deus. Quando nós pecamos, nós ferimos a santidade de Deus, independente do que seja. O mínimozinho de pequenininho. Aquela maldadezinha que fica no meu coração e nunca sai. Ou sai, irmãos. Ou tira, ou nós procuramos tirar isso do nosso coração. Procuramos colocar perdão. Ou tanto faz nós, que estamos com esse pouquinho de maldade no coração, como uma pessoa que é estuprador, que é assassino, que é ladrão, que está presa há 300 anos. Se não se arrepender, iremos para o inferno da mesma forma. Que Deus em Cristo, Ele tenha misericórdia de nós, irmãos. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Jesus aqui, irmãos, ele quis dizer, ou quis nos ensinar, nos mostrar aqui mais uma vez, a hipocrisia dos fariseus nas mínimas coisas, em limpar o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estavam cheios de ganância e cobiça. O que Jesus quis dizer aqui? Simplesmente o seguinte: os fariseus, eles exteriormente, eles procuravam demonstrar para as pessoas que eram pessoas extremamente santas, mas por dentro eles estavam cheios de ganância e cobiça. Agora, para as pessoas, eles demonstravam, e infelizmente muitas pessoas caíam na ideia desses homens. Agora, sabe por que essas pessoas, irmãos, eram enganadas por esses homens? Simplesmente porque elas não conheciam a palavra de Deus. Porque se elas conhecessem a palavra de Deus, elas não eram jamais enganadas por esses homens. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina a forma que nós devemos viver. Ela abre o nosso entendimento para que nós possamos, irmãos, enxergarmos a verdade. A palavra de Deus, irmãos, uma vez aprendida, a gente pode chegar, nós podemos estar aqui, ou estarmos na sede, ou seja lá onde for que estejamos visitando, se alguém nos trouxer um ensinamento errado, um ensinamento que não é de conformidade à palavra de Deus, automaticamente o Espírito Santo, ele iluminará a nossa mente para que nós possamos compreender e vermos que aquela pessoa está ensinando equivocadamente a palavra de Deus. Agora, é necessário, irmãos, conhecermos. É necessário conhecermos. Irmãos, eu confesso que a cada dia eu tenho ficado, irmãos, e Gilberto tem dado uma injeção em mim, em relação a fazer um programa na rádio, e estou até pensando também, estou sem tempo, e pretendo me casar. No final do culto irei anunciar a igreja aqui, mais detalhes a todos, apesar que alguns aqui já sabem, mas a cada dia me dá mais
ânimo, irmãos, para fazer um programa na rádio e ver também a possibilidade no YouTube. No YouTube, usar o Facebook, o Instagram, o YouTube, porque, irmãos, é muita coisa errada. É muita igreja e muito ensinamento errado, irmãos. Cada vez mais que eu converso com algumas pessoas, eu fico impressionado. Eu olho para o irmão João, ele não tem 2 meses que ele se converteu. Irmão João, a morte para o Senhor é o quê? A morte. Uma separação. Glória a Deus, glórias a Deus, porque ele abriu a sua mente e o Senhor aprendeu isso. Eu conversando com o irmão agora sábado, o irmão, ele é mais velho do que eu no evangelho, e ele disse que a morte, ele é um espírito muito poderoso. Eu falei, mas onde é que disseram isso a você? Ele falou, desde quando eu me converti que eu escutei. Ele já tem quase 20 anos que ele é crente. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas onde é que está escrito? Ele falou, não sei, mas está escrito. Eu falei, não está não, não está não, não está não, a morte é um estado, a morte é um estado, e eu mostrei escrituristicamente, ou seja, nas escrituras, que a morte é um estado. Irmãos, e quanto mais a gente conversa com essas pessoas, a gente vê, irmãos, o quanto elas são crianças na fé. Irmãos, digo com toda a convicção, vocês são privilegiados, uma igrejinha pequena. Muita gente, irmãos, em Riachão me perguntaram assim, e até uma pessoa, que por ética não vou dizer aqui, falou assim, essa pessoa, irmãos, na verdade, ela tinha um certo tipo de ciúmes de mim, porque Deus me chamou e do nada eu comecei a pregar, e Deus começou a me usar para ensinar a verdade. E essa pessoa na minha frente até me elogiava, me chamava de mestre, que eu não gosto de chamar disso, não gosto até porque não sou, de doutor, e por trás, tirando as minhas penas, tirando os canhões. Aí essa pessoa, quando soube que eu vim para a congregacional, falou, ele agora já era, foi para uma igrejinha bem pequenininha, lá na Vila da Torre, a igrejinha bem pequenininha, menor do que o púlpito quase, eu acho que também o do púlpito não era da minha última igreja, mas só que essa pessoa estava enganada, irmãos. Eu não vim atrás de multidões não, porque se eu fosse atrás de multidão, eu não tinha saído de onde eu estava. Eu vim atrás da palavra, e quando eu cheguei aqui eu encontrei. Eu vim atrás da palavra. Quando eu vi a comissão louvor cantando aqui só com violão, eu era acostumado na igreja onde eu estava, era uma banda, o Júlio conhece, é uma banda completa, tem várias pessoas cantando, aqui era só um violão, mas os hinos são voltados a Deus, cantam realmente o sacrifício vicário de Cristo na cruz, anunciam a glória de Deus, e foi isso que Deus, irmãos, e foi isso que me atraiu até aqui, porque eu aprendi, graças a Deus, o Evangelho. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia nos diz claramente que toda a Judeia e Jerusalém, elas desciam e iam até o Rio Jordão, para ouvir João Batista pregar, e dizer aos fariseus, aos escribas, e às pessoas que estavam ali, publicanos e pecadores, prostitutas, a todos, arrependam-se, porque se não se arrependerem, vocês vão provar da ira de Deus, porque o machado já foi posto na raiz da árvore, e toda árvore, pois, que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. E a Bíblia diz categoricamente que toda Jerusalém, Judeia, Samaria, descia para ser batizado por João Batista. Portanto, irmãos, não é questão de igreja grande, igreja pequena, a questão é pregar o Evangelho, aprendermos o que a Bíblia realmente diz, porque é a palavra de Deus que nos ilumina, que nos guia e que vai com certeza nos orientar para chegarmos corretamente no céu. O que adiantaria estar agora num suntuoso templo, onde as pessoas estivessem pregando unicamente, irmãos, unicamente
o homem, mensagens egocêntricas, mensagens antropocêntricas, aonde o homem está no centro. Hoje é o dia das mães, claro, temos que comemorar, temos que orar, temos que agradecer. Agora, não podia de forma alguma hoje ter um culto para as mães aqui. Não, o culto é de Deus, o culto é para Deus, a glória é para Deus, não para o homem. A mãe é bem-aventurada, por quê? Porque as mães foram criadas por Deus, e Deus assim concedeu isso a elas. Agora a glória, a honra, o poder, a misericórdia, todo louvor é dado a Deus, irmãos. Irmãos, uma coisa que me impressionou quando eu fui na sede, fui sem ser membro da congregacional, e nem Oséias sabia que eu vinha para aqui ainda. Teve uma conferência teológica em outubro. Em setembro, Oséias falou: Romualdo, eu sei que você não é daqui, mas você gosta de estudar, você já falou, vá lá. Eu peguei e fui. Foi aí meu irmão. Uma conferência, Júnior deve lembrar melhor, não sei se Júnior foi comigo já. É uma conferência dos jovens, que é teológica, foi sobre a reforma protestante. Eu fui, gostei muito. Aí depois eu fui no dia de um culto, que nesse dia era também o aniversário do pastor Bosco. Aí eu falei: eu vou olhar agora como é que é aqui. Eu vou olhar como é que é aqui agora. Aí sentei, do começo ao fim do culto. Não tocaram no nome do pastor Bosco. Só vieram falar depois que acabou o culto, parabenizaram, oraram, e quem tinha algum presente deu a ele. Ele disse: pronto, é aqui que eu quero ficar. Porque eu já estava cansado, irmãos, no dia do aniversário do pastor, ser o culto do pastor. No dia do aniversário da esposa do pastor, ser o culto da esposa do pastor. Fala sério, irmãos. Fala sério, irmãos. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada, irmãos. Isso não existe, não. Aqui não tem um culto para Romualdo. No dia que tiver um culto para Romualdo aqui, corram na sede, vão até a pé se necessitar, e diga: pastor, tire Romualdo de lá, ou se eu tiro, a gente vai sair. Porque isso não existe, irmãos. Culto é para Deus, é para a glória de Deus, não é para a glória de homem, não, irmãos. Esses homens aqui, irmãos, eles tiravam onda, eles roubavam descaradamente, como hoje acontece, porque as pessoas não conheciam o evangelho. Deus disse inúmeras vezes no Antigo Testamento: errais, não conhecendo as Escrituras, errais por não conhecer as Escrituras. No Novo Testamento, Jesus falou: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus falava assim, corrigindo: o meu povo perece por falta de conhecimento. E Deus sempre orientou que conheçamos e prossigamos no conhecimento a Ele. Oi? A NVI fala isso: destruído por falta de conhecimento. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. É isso que Jesus ensinou, irmãos. Devemos limpar. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, ou seja, dentro. Se limpe primeiro dentro, tire a ganância, tire a cobiça, tire essa podridão do pecado, procure servir a Deus, aí depois você se limpa por fora. Irmãos, tem pessoas que pensam que Jesus, ele era complacente com o pecado, ele era uma pessoa que ficava, os fariseus estão pecando, ele estava nem aí. Não, irmãos, João Batista chamava de víbora. Jesus também, irmãos, ele não ficava por baixo não, ele chamado fariseu cego, hipócrita, fingido. E é isso que primeiramente nós temos que fazer: limparmos o exterior, procurarmos vivermos de conformidade os ensinamentos de Jesus. Porque, irmãos, eu vim descobrir o quanto eu sou ruim, o quanto eu sou mal, o quanto eu estou afastado de Deus, quando eu conheci o verdadeiro evangelho e procurei andar de conformidade a Ele. Quando eu procurei Deus, eu não queria fazer isso mais, quando eu menos esperava, já estava fazendo.
quando a pessoa menos espera, se aborrece, a mente da pessoa fica a mil, e a pessoa fala coisa que não deve, faz coisa que não deve. Irmãos, isso numa pessoa crente, numa pessoa que procura, nós que procuramos seguirmos a Deus. E se nós não procurarmos? E se nós apenas, um exemplo, procurarmos andar de terno, homem de terno e gravata, mulheres com a saia ou um vestido parecendo aquelas baianas lá da Bahia, varrendo o chão, uma piedade, todo não me toque, mas por dentro, cheio de ganância, cheio de falsidade, de mentira, de enganação. É claro, irmãos, que a pessoa que é crente, ela tem que saber se vestir. Ela tem que saber se vestir, tanto a mulher como o homem. Uma mulher não pode andar de qualquer forma. Um homem também não pode andar de qualquer forma. Agora, a gente não pode também colocar na mente, eu vou andar dessa forma e as pessoas vão pensar que eu sou super crente e eu faço o que eu quero. Que isso acontece muito. Tem pessoas, irmãos, que eles não colocam short, homens que não colocam short, nem para ficar dentro de casa colocam short. E pensam que isso que vai levar para o céu. E não é, irmãos, porque um short não é pecado, não. Apesar que tem short no homem que é pecado. Tem mulher que não coloca uma calça de forma alguma. E calça não é pecado. A calça em si não é pecado, agora dependendo da calça se torna pecado. Agora cabe à pessoa, se ela for realmente crente, ela dá uma olhada nela. Ela se olhar no espelho, perguntar a opinião das pessoas em casa, o que vocês acham disso aqui? E ela mesmo se autopoliciar. Agora eu dizer, vocês andem assim, como isso hoje acontece muito, pessoas que andam assim, agora o coração cheio de maldade. Eu conheço pastores, que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto com eles, e na hora do almoço, trabalhando na igreja, dentro da igreja, irmãos, praticamente meio-dia, um calor de pegar fogo. Aí só homens, no local, no primeiro andar, só homens. Aí tinha uns que tiravam a blusa, aí o pastor falava assim, eu posso morrer cozinhado, que eu não faço isso. Eu morro cozinhado, mas não faço isso. Aí o rapaz falava assim, mas pastor, mas um calor desse só está entre homens aqui. A gente está aqui em cima, as portas fechadas, ninguém vai entrar aqui não. Para alguém entrar, tem que chamar lá embaixo, descer alguém daqui e abrir. Não, mas não faço isso não. Nem na minha casa eu faço. E essa mesma pessoa, irmãos, é cheia de ganância, é cheia de maldade, é cheia de cobiça, é cheia de corrupção. É uma pessoa que tem intrigados. Vizinho do lado direito é intrigado, do lado esquerdo é intrigado. E aí? E aí? Me diz aí. E tem pessoas que estão na igreja desse cara. E se a pessoa procurar se limpar primeiramente por fora, e por dentro não está nem aí. Irmãos, que essa hipocrisia religiosa, ela não venha adentrar os nossos seres, adentrar os nossos corações. Que nós venhamos pedir misericórdia a Deus, para que Deus nos conceda força, nos conceda fidelidade, para que nós venhamos nos limpar interiormente, e nos limpando interiormente, será uma consequência óbvia limparmos ou nos limparmos exteriormente. É uma consequência óbvia, irmãos, nos limparmos exteriormente. Versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Irmãos, o que acontecia naquela época dos tempos bíblicos? Os sepulcros, na verdade, Números capítulo 19,
Abra aí para conferir. Isso é número mesmo. Números. Sim. 19 e 16. Números capítulo 19 e 16. Eu vou ler para dar uma adiantada aqui. Mas procurem conferir. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou no osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Portanto, irmãos, quem tocasse, quem pisasse em um túmulo, seria impuro durante 7 dias. Por conta disso, no 15º dia do mês de Adar, ou seja, aos 15 dias do mês, o mês de Adar é equivalente no nosso calendário, Adar no calendário judaico, no nosso calendário é equivalente a março, abril. No 15º dia do mês de Adar, os judeus, antes da Páscoa, eles pintavam os sepulcros. Para quê? Para que as pessoas, quando viessem, passassem por um determinado local, onde tivesse sepulcro, elas identificassem, não pisassem, para não se tornarem impuras, e ter a questão da Páscoa, que já estava em cima, e como lemos aqui, passava 7 dias impuras, até terminar os 7 dias e se purificar. Aí por isso que Jesus fala: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Esses homens aqui, irmãos, eles eram igual sepulcros caiados, porque pintavam o sepulcro ali, e o sepulcro ficava até bonito, ficava até elegante. Só que por dentro dos sepulcros só tinha imundícia, ossos, restos mortais, podridão, irmãos. E Jesus fala que esses homens aqui eram igual eles. Jesus diz claramente. Aí Jesus fala no 28, assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Eram pessoas, irmãos, que conheciam as Escrituras, eram mestres, eram doutores, ensinadores, influenciadores, e por dentro, semelhantemente, como Jesus fez a analogia, eles pareciam serem limpos, bonitos, por fora, não por dentro, por fora, bonitos, limpos, por dentro, irmãos, cheio de imundícia, de podridão. E Jesus fala assim: são vocês, por dentro parecem ser justos, mas por fora, não por fora, por fora parecem ser injustos, mas por dentro, cheio de maldade e hipocrisia, coração ganancioso, coração enganador, fingiam ser uma coisa, mas sendo outra completamente diferente. Irmãos, isso tem acontecido da mesma forma hoje também, irmãos. Homens, membros de igrejas, líderes religiosos, que por dentro, por fora, eles parecem serem justos, piedosos, eles parecem serem homens de Deus, homens que Deus realmente vocacionou, são usados poderosamente por Deus, mas por dentro são homens imundos, só tem imundícia, podridão, maldade, fingimento, hipocrisia. Irmãos, que isso não venha acontecer comigo, conosco, que nós venhamos ter isso como exemplo, irmãos, que nós venhamos procurar obedecermos a palavra de Deus,
e não deixarmos de forma alguma que essa hipocrisia religiosa, que essa maldade, que essa imundície, que na verdade, irmãos, isso já nasce naturalmente em nossos corações, isso já é natural da natureza pecaminosa que nós temos, que nós viemos lutar, que nós viemos pedir misericórdia a Deus, que nós viemos pedir graça a Deus, que nós viemos clamarmos, que nós viemos suplicarmos, que nós viemos a cada momento, irmãos, nos dedicarmos mais a Deus, para que isso não aconteça conosco, para que nós, irmãos, venhamos fazer a vontade de Deus. Irmãos, que triste realidade era essa? Infelizmente não está sendo nada diferente hoje. Mudou só o cenário. Existem líderes religiosos que são da mesma forma. Existem pessoas agora, irmãos, na verdade são inúmeras pessoas que nesse exato momento estão em cultos, que não está sendo cultuado a Deus. Cultos que do começo ao fim, independentemente que se é culto de mães, se é dia das mães, se é dia dos pais, independentemente de qualquer coisa, é cultos voltados aos homens, ao homem, aonde são cantados hinos egocêntricos, antropocêntricos, aonde o homem está no centro de todas as coisas, aonde do começo ao fim, da oração inicial, aos avisos no final, é para unicamente satisfazer, motivar o homem. As pregações são palestras motivacionais, onde infelizmente as pessoas gostam por não ter conhecimento. Eu conheço uma pessoa que ele chegou para mim e falou que eu tenho um entendimento bom das Escrituras, glórias a Deus, mas ele falou que eu sou repetitivo em algumas coisas pregando. Ele falou que até gostava da mensagem, mas de vez em quando é repetitivo. Aí ele disse que a melhor pessoa que prega na igreja dele, disse quem eu falei e fiquei calado. Me entristeceu. Não por nada, irmãos, porque a pessoa não tem entendimento. Porque eu conheço a pessoa só fala coisas humanas. Pega o evangelho, lê a Bíblia Sagrada unicamente por pretexto, mas unicamente querem falar coisas humanas, levantar o ego do homem, levantar a autoestima do homem, e a mensagem não é para isso. O evangelho não veio fazer isso não, irmãos. Na verdade, o evangelho veio nos matar. O evangelho, segundo Spurgeon, ele sangra a nossa alma, ele sangra o nosso coração. Quando eu me deparo com a Bíblia, eu olho para a minha vida e digo, Deus, eu estou, Deus, completamente afastado do Senhor. Deus coloca misericórdia, coloca perdão, coloca amor. Deus, em nome de Jesus, não me deixa eu ir para o inferno. Deus, me ajuda, me dá força para obedecer a tua palavra. Irmãos, esse é o evangelho. Nós não podemos de forma alguma seguir esses falsos líderes, esses homens que querem apenas roubar. Isso são ladrões, isso são bandidos, isso são marginais, isso são cabras safados, como diz o nordestino. Irmãos, em nome de Jesus, que nós venhamos pedir graça a Deus para aprendermos o evangelho e seguirmos realmente a palavra de Deus e obedecermos a ela unicamente, e sermos, irmãos, ovelhas de homens que foram vocacionados por Cristo Jesus, não por ladrões que vieram matar, roubar e destruir, como diz o capítulo 10, versículo 10 do evangelho que segundo escreveu o apóstolo João. Que Deus em Cristo, Ele nos abençoe.